Vivemos em uma cidade onde muitos passam e poucos enxergam, mas cada rosto na rua carrega uma história. Este documentário nasce do desejo de escutar histórias que quase nunca ganham espaço, vozes ignoradas, julgadas ou silenciadas. Todo mundo tem uma história para contar, e quem vive nas ruas carrega muito mais do que se vê. Aqui abrimos espaço para escuta, para afeto, para reconstrução do olhar. Criado numa família razoável, classe média. Eu estudei música desde criança. Meu pai era primeiro tenente de ordem de música, corpo de bombeiro. Minha mãe era camareira do HCL. Bom, mas só que era muito criadão de casa. Meus irmãos foram criados, uns foram da polícia, outros foram do exército, né? E nesse fato aí eu sentia muito preso, não gostei de ficar muito preso e vim conhecer a rua. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu vim conhecer a rua, larguei tudo que eu tinha para trás. Eu fui para um abrigo lá em Santa Cruz, estava com uns 20 poucos anos. Aí eu conheci a Rosemary, essa garota, que o pai dela também tinha botado ela para fora de casa, né? Aí, poxa, aí fugimos de lá do abrigo, fomos para a rua, morar junto na rua. Mas ela falou comigo assim, tem que arrumar uma casa. Aí eu arrumei um violão, aí eu comecei a tocar violão, conseguimos comprar uma casa. Me deu 5 crianças, 21 anos que eu vivi com ela. Né? Mas só que Deus veio tirar essa mulher de mim. Eu fui para a igreja, eu estava na igreja tocando violão, ensinando violão, poxa, tudo maravilhoso. Aí eu fui trabalhar, quando foi meio dia em ponto, o patrão me chama. Aí fala assim, vai para cá, eu fiz conta para passando mal. Quando eu chego na rua de casa, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, poxa, a mamãe morreu, pronto, acabou o mundo. Foi pior dia pra mim, tá? Aí vim pra rua de novo, depois que ela veio falecer. E aí daí pra cá eu fiquei meio perturbado, não tive condições de ficar com meus filhos, ficar com a minha filha. Aí larguei tudo e vim pra rua. Mas o seu Paulo não está sozinho. A cada esquina uma nova história, e muitas delas começam do mesmo ponto. A dor silenciosa do abandono, da perda, da luta contra si mesmo. Quando a gente pensa em uma pessoa em situação de rua, muitas vezes a sociedade os coloca como linkados ao uso da substância, né? Como usuários de drogas, como dependentes químicos, ou até mesmo usam o nome de cracudos, né? De mendigos, de, enfim, usuários de alguma forma. Que as pessoas vêm entender que não é porque está na rua que é um animal. Não é porque está na rua que é um bicho, é um ser humano. Meu nome é Bruno, eu sou mais um na multidão, uma pessoa que, né, passa luta, passa dificuldade como qualquer pessoa. É como, não tem diferença, eu penso assim, que o rico e o pobre não tem diferença. Porque na hora da morte, todo mundo é igual. Eu quero que saiba de toda da vida de todo mundo que está na rua. Que a gente não está na rua porque a gente quer nós, a gente está na rua porque a gente precisa. Porque se a gente tivesse condições, a gente não estava na rua. A gente está na rua por falta de emprego, por falta até de estudo que a gente não tem nesse Brasil aqui. Só por causa disso. Só isso que eu queria que todo mundo soubesse. Tem muita gente aqui que é sofrida e trabalhadora. Viver na rua não é fácil para ninguém. Sou formado em engenheiro civil com pós-graduação e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Busque lá e você olha o nome Valdeci Reis Lopes e vai ver. Talvez não é por falta de instrução, muitas pessoas. Talvez tenham médicos bons que estão na rua, porque um papo da sua vida levou ele a viver assim. A sociedade coloca esses sujeitos num lugar de, na verdade, não sujeitos. Eu costumo falar que é num lugar como objetos, por meio da estigmatização, por meio da falta de políticas públicas adequadas para esse público. Não é pisar e jogar mais embaixo. As autoridades deviam ver que aquele que está na rua não é para ser maltratado, é para ser ajudado.
A gente entende a saúde não mais como uma ausência de doença, mas sim como algo que perpassa pelos determinantes sociais, né? Então, a saúde, ela é atravessada pela questão racial, ela é atravessada por questões de classe, por questões de gênero. Então, quando a gente está falando de pessoas em situação de rua, a gente precisa entender, por meio, por exemplo, do censo psicossocial de pessoas em situação de rua, quem são essas pessoas. Vivemos abaixo de um sistema, né? E esse sistema sempre cai mesmo no lado do mais fraco. A gente ainda vê a existência de políticas públicas que não são de acordo com a reforma psiquiátrica, que não são de acordo com a luta antimanicomial, que é o que a gente defende, com esse cuidado em liberdade, poder pensar no compartilhamento ali do cuidado com o sujeito, ele sendo também protagonista desse cuidado. Eu acredito que a gente acaba vendo investimentos em serviços, em projetos que não são de acordo com essa lógica, né? Que promovem um encarceramento e não atuam de uma forma que a gente entenda que é um cuidado territorializado. Tá deitado num lugar quieto, não tá comendo mal a ninguém. Aí vem um choque de ordem com um pedaço de pau na mão, de madrugada, não tem ninguém vendo, nada. Aí chega ali, bate na pessoa, levanta aí, pão, paulada. O rapaz tá dormindo, aí tira o papelão, chuta na cara. E vem o Estado vem com essas bênçãos aí, ó, que eles falam que é choque de ordem pública. Chega aí, às vezes um frio, uma chuva, já passei por isso, leva um papelão de uma pessoa que não tem nada, uma coberta, né? Aí vem, não entra com ação social, não vem com assistente social para poder conversar, não vem com psicólogo, não vem com uma pessoa que vem, por exemplo, trazer um alimento ou trazer uma palavra amiga, não, ele vem já agredindo, vem batendo, que eu já passei por isso. O governo vem aqui, ó, massacra a gente, acorda a gente de madrugada e o pessoal não quer saber o porquê que a gente está na rua. Tira o papelão, mas chega, pega uma coberta, dá uma coberta para a pessoa dormir. Aí que irmão coisa ainda quer bater. Eu me recordo de uma vez em que eu estava conversando com um usuário sobre emprego, né, como que a gente poderia construir isso com ele, talvez montar o currículo dele, e aí ele me traz uma questão que é super importante, que ele se questiona: mas você acha que alguém vai contratar quando souber que eu sou uma pessoa em situação de rua? E que é algo válido, que é um questionamento muito válido, e é o que eles passam diariamente. Então, a gente entende que as questões sociais acabam circulando com essa estigmatização, com a falta de política pública. Não tem emprego para moradores de rua, não adianta, você não vai encontrar. Você vai encontrar assim, do jeito que eu encontro aqui, um bico aqui, um bico ali, porque eu corro atrás. Acabei de chegar agora de Copacabana, saí daqui do Castelo, fui para Copacabana levar um carrinho lá para o caminhão. É só assim que a gente consegue trabalhar. Porque se a gente correr atrás de uma carteira assinada, a gente não consegue, de jeito nenhum. Não dão oportunidade. É uma falta de investimento nas que a gente realmente acredita que poderiam ajudar, né? Então a gente acaba contando muito com serviços, muitas vezes informais do território, mas seria de extrema importância que esses serviços fossem oficializados, que as políticas públicas fossem de fato voltadas para esse cuidado, baseado nas políticas da reforma psiquiátrica que a gente acredita. Como trabalhar se o governo estadual, municipal e o federal não capacitam eles para o trabalho? No mundo tecnológico, como é que vão viver sem ter conhecimento? Então querem mudar um pouco o país, oportunidade de trabalho, capacitando eles, sem que haja, tem que ter recomendação e a capacitação deles poderem trabalhar. Uma política mais sociável para a sociedade, reestabilizar a dignidade dessas pessoas. A gente precisa entender todo um contexto, que é o que a gente também já vem conversando, né? É um contexto em que existe muito estigma, muito preconceito, né? Cultural, social, e que essas pessoas são tratadas como objetos, em que elas são retiradas da rua, são colocadas em outro lugar,
sem perguntar se elas de fato querem ou não, enfim, sem construir esse cuidado em conjunto, e aí depois elas retornam para o território onde elas estavam antes, de fato tratando como meros objetos que a gente vai colocando onde fica mais benéfico naquele momento para a sociedade. Uma prática ainda muito higienista, né? Então acredito que seja um conjunto de coisas. Abrigo, acho que é a pior coisa que tem nos abrigos do Rio de Janeiro, é os piores que tem. Não dá nem para tomar um banho, cheio de merda. Então tu não sabe quem usou aquele vaso, porque ele é pessoa com tuberculose. E com outra pessoa que às vezes não tem nada, vai para ali, vai sentar ali, vai pegar uma doença, vai ser contaminado também. Então é melhor ficar na rua. Você vai aqui de idoso, aqui dá até medo. Perceber, chega o ar. E o ar, um cubículo pequenininho, fechado. O ar, um ventiladorzinho, tudo fechado. Aí não pode nem abrir a janela. Quer dizer, mesmo assim respira aquele negócio. O mesmo ar um do outro. Não tem como, moça. Muitos também estão aqui na rua um pouquinho, né, com as suas roupas, documentos aí são roubados. Realmente, assim, não tem nenhum apoio do governo. O que dizem é que eles têm alguns abrigos, mas nos abrigos eles também são roubados. Não tem, assim, uma vida decente também dentro desses abrigos. Então, muitos preferem ficar na rua. Faço parte do projeto Somos, que é um projeto de entregas de quentinhas nos arredores do centro do Rio de Janeiro. Além das quentinhas, a gente entrega roupas, brinquedos, kits de higiene. E além dessa parte, né, material, a gente também entrega amor, atenção, carinho. Eles não são vistos, assim, é uma das grandes reclamações deles mesmo. Muitas pessoas já tinham famílias, bons trabalhos, alguns com uma situação de vida muito boa, e por motivos, né, às vezes entram em drogas ou depressão, acabam vindo para a rua e ficam sem saber como continuar a vida. O que a gente faz é muito pouco, né, mas já pelo menos já dá uma alegria naquele dia para a pessoa, trazendo uma comidinha quente, ouvindo, dando um sorriso. Eu me chamo Miriam, eu trabalho como agente de saúde e o meu trabalho como voluntária começou na pandemia. Eu tinha feito umas compras para da pandemia, assim, desesperada, e peguei tudo que eu tinha feito, de legumes e tudo, e fizemos um sopão que deu para 60 pessoas. Depois que a gente levou a primeira vez, a gente não conseguiu mais parar. E aí, na primeira semana foi 70, e na segunda semana foi 100, e depois foi 200, e chegamos a fazer mais de 700 quentinhas em um dia. No final das contas, a gente acaba recebendo muito mais do que a gente doa, né? Porque você vê um sorriso da pessoa recebendo uma quentinha, uma água, uma roupa que estava precisando, e isso não tem preço. É a melhor forma, assim, da gente trabalhar a empatia, o altruísmo. Tem gente que não quer ajudar porque acha que a gente, ajudando, está colaborando com que aumente o número de pessoas na rua. E não é isso, né? Não tem como. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Com o governo que a gente tem, que não se preocupa com a segurança, com a saúde e não investe na educação das pessoas, realmente isso vai cada vez piorar mais. Eu acho que a partir do momento que você não se envolve, você não sabe a realidade. A primeira vez que você vai para a rua, você não consegue mais não olhar. Quando você só passa pela rua e vê uma pessoa em situação de rua, você só está olhando, só está ali. Mas quando você começa a se envolver e entregar esse alimento, você enxerga. Então eu acho que também o fato de eu ter perdido uma filha, você fica mais emotiva. O que eu posso fazer de diferente na vida do outro para que ele sofra menos também? Então eu acho que quando você convive com o sofrimento, você quer que o outro sofra menos. Então se você pode diminuir isso. Eu acredito que o vínculo é a coisa mais poderosa que pode existir ali no atendimento.
Sempre costumo falar nas faculdades, nas aulas, que quando as pessoas começarem a atender, elas vão lembrar disso, da gente ter alguém confiando no nosso trabalho. Confiança é algo muito valioso e a gente não entrega para qualquer um. Então, isso por si só já é transformador. Eu tenho um pouco da Nise e da Silveira que fala do cuidado pelo afeto, e é um pouco dessa forma que a gente enxerga mesmo. Da gente se colocar disponível e de fato estar junto com aquele usuário, construindo o cuidado dele, isso já por si só promove alguma transformação. Me coloco num lugar de muita escuta, de fato, porque ninguém melhor para dizer como que deve ser o cuidado, senão a própria pessoa. Então eu entendo que eles me ensinaram muito, não só sobre psicologia, mas sobre vida, de fato. Então, conforme a gente ia fazendo esses vínculos e esses laços, eles também, de alguma forma, me conheciam. Eles também produziam esse cuidado comigo. Então, esse compartilhamento também, né, através desse vínculo, eu acho que era uma das coisas mais valiosas. E eu fui aprendendo também um pouco sobre mim e sobre a forma como eu vi o mundo por meio deles, né? Então, também de poder observar como que é importante coisas que a gente não se dá conta, como ter onde dormir, ter acesso a banho, ter acesso a direitos básicos. Redireciona o olhar e, claro, a gente começa a repensar sobre a nossa própria bolha, digamos assim. Que da gente poder entender a psicologia como não neutra, mas uma psicologia que é crítica, que é política, que localiza esses sujeitos, né, que pensa sobre questões de gênero, de raça, de classe, como que elas interferem na saúde, né, muito para além de uma lógica apenas medicalizante, né, então ter cuidados na sua prática com não medicalizar sofrimentos que são de questões sociais, sofrimentos que são de outra ordem. Acho que é isso uma responsabilidade nossa enquanto psicólogo, da gente não reproduzir violência quando a gente coloca na conta de algo que é medicamentoso, atribuindo a algo medicamentoso uma questão que é de ordem social. A minha casa, de novo, eu estava fazendo, fazer o meu cantinho, botar. É inocente, tá? Mas é muito bom. É pôr uma bateria, uma guitarra, um violão e pegar essas crianças que estão aí zanzando pela rua e passar um dia, todo dia ela ir lá poder aprender algumas notinhas musicais. Eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de procurar ajudar e levantar as pessoas também. E tirar aquele peso daquela pessoa na rua. É porque as pessoas veem, da minha história, que a pessoa vem entender que às vezes ele está no fundo do poço, mas há uma luz no fim do túnel. Só isso. Há uma luz no fim do túnel, eu acredito em Deus. Vocês buscam é que as pessoas se sintam melhor, mais dignos e mais capazes. Acho que eles ajudem as pessoas a mudarem a vida para melhor, que tenham um novo caminho, tenha como viver dignamente, para que eles possam ver que a pessoa tem capacidade, que a pessoa tem como fazer. E quando vocês conseguem, de alguma forma, resgatar essas pessoas, mostrar um outro caminho para que possa viver melhor, a dignidade se restabelece. Nós somos todos iguais, só vivemos de forma diferente. Somos todos iguais. No final, é tudo igual. Não vai ser homem, mulher, preto, branco, gay. Somos todos iguais. A gente precisa olhar para o outro e ver que poderia ser eu ali. A felicidade da vida, a beleza do olhar. Teu coração se rejuvenesça a cada instante do prazer. A quem você vai ajudar? Felicidade. Deus abençoe vocês cada vez mais, com muitos de vocês, tá? E estudam bastante, tá? Não seja povo, seja ser humano. Você é o que tem por dentro. Porque sendo ser humano não adianta nada. Toda vida merece ser vista e jamais esquecida. Que a gente nunca se acostume com a dor que não vivemos, porque ninguém é só rua. Todo mundo tem uma história. E escutar é sempre o primeiro passo para transformar. A rua não define, a escuta devolve.
porque o cuidado começa quando alguém finalmente enxerga. Se a rua é parte da história, que o cuidado esteja onde ela começa. No fim, transformar o mundo começa pelo jeito como a gente olha e pelo que escolhemos fazer a partir disso. Sinto imenso vazio em meu ser. Não sei como posso me encontrar e ser feliz, mas o meu amor que tenho me faz viver. Esse amor nunca pode morrer, sempre vai estar comigo, aonde quer que vá. Por isso nada de sofrer, mas alegria sempre sorrir. Sempre vou viver, amar e ser feliz. Essa é a vida que Deus me deu. O meu amor nunca morreu. Ser feliz é a vida que Deus me deu.